aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 matérias para você ficar bem informado, tá? Então vamos com a pauta do dia aqui. Primeira matéria, essa daqui, como é um aviso da polícia do Japão para a questão de assaltos, residência, etc, eu vou trazer primeiro. Porque muita gente não chega até o final do vídeo. Só que isso aqui é um aviso, né, em relação a assaltos, marcação de casas que pode ser que estejam já na mira dos, como é que se fala assim, dos ladrões, e isso é uma coisa muito perigosa. Então por isso que eu vou trazer isso primeiro, tá? Já que não para correr risco de ninguém ficar sabendo. Segunda matéria, o Trump ele aumentou, tá? No caso a taxa para o aço e para o alumínio para todo mundo, tá? Não é só Japão não, isso aqui é para todo mundo em 25%. Isso vai dar problema? Com certeza vai dar problema, tá? E a última matéria, tá faltando vacina no Japão, você acredita? Se eu não estou enganado é vacina da rubéola, aqui, ó, vacina da rubéola e sarampo, indisponível. Olha que doideira. Tá? Só para você ter uma ideia, eu vou virar a câmera aqui só para você ter uma noção. Tá vendo aqui, ó? Uma das coisas que eles estão fazendo, esse tipo de marcação. Eles colocam a pedrinha em cima, perto do portão da casa, ou perto do portão, no caso do estacionamento, tá? De acordo com o que está falando com a polícia está relatando. Então eu só estou mostrando isso aqui já para você ter uma ideia de como está sendo feito. Tá vendo? Isso aqui é a parte, a grade de um portão, eles colocam uma pedrinha em cima. Tá, então vamos, tá, agora virar aqui. Agora você vai ver a cara do tiozão aqui. Deixa o tiozão só o nariz, porque esse frio, essa neve aqui esses dias pegou. Então vamos lá. Tá, só dar um jeito aqui na criança. Proprietários de imóveis que notam pequenas pedras colocadas no portão de suas casas ou na parte do estacionamento, tá, no portão do estacionamento ali, podem se perguntar se é um pássaro que pegou ou deixou cair ali, ou será a travessura de uma criança. Eles também se perguntaram. Nesses casos, deixe de lado as reflexões fantasiosas e contate a polícia imediatamente. Há uma grande possibilidade de que criminosos estarem mirando a sua casa, como o evidenciado pela polícia de Hyogo, pedindo aos moradores de Kobe que tomem essa precaução. Era início da tarde do dia 29 de janeiro, quando uma mulher na faixa dos 50 anos que mora num bairro de Tarumi, em Kobe, entrou em contato com a polícia. De acordo com a delegacia de polícia de Tarumi, a mulher disse: 2 jovens tocaram o interfone da minha casa e tentaram abrir o portão sem a permissão. A mulher olhou pela janela e viu os 2 jovens parados ali. E mais tarde, ela verificou do lado de fora e encontrou uma pedrinha de 3 centímetros colocadas no portão e perto da garagem da sua casa. A polícia fez uma busca na área residencial próxima e encontrou pedras semelhantes colocadas em 13 casas, sem incluir a casa da mulher, durante o período do dia 29 de janeiro a dia 4 de fevereiro. A polícia está cautelosa com uma possibilidade de marcação. As pedras encontradas foram colocadas em locais onde cairiam quando o portão ou a garagem fosse aberto ou fechado. A polícia da província acredita que as pedras podem ter sido usadas por grupos de assaltantes para verificar se a casa havia pessoas entrando e saindo da movimentação, né, de entrada e saída. Se as pedras permanecessem no local por um certo tempo, a residência é considerada desocupada ou com poucas pessoas entrando e saindo. Isso pode indicar que um grupo de ladrões, que aquele local é um bom lugar para atacar. Por exemplo, você vai de manhã e coloca a pedrinha ali, passa meio-dia, a pedrinha está ali, chega às 3 da tarde, a pedrinha está ali. Então já sabe que não tem movimentação, né? Então você vê que a malandragem que eles estão usando.
A delegacia de polícia de Tarumi pediu aos moradores locais: se você ver uma pedra colocada em um portão ou em áreas, por favor denuncie imediatamente. Se você encontrar pedras em uma casa desocupada, por favor remova-as e verifique regularmente para ver se o interior da casa foi saqueado. A área onde as pedras foram encontradas é um bairro residencial cercado por uma escola primária e uma escola secundária. Uma mulher na faixa dos 40 anos, que mora nas proximidades, disse: há muitos moradores aqui que são idosos, e a geração que construiu suas casas há 40 anos está indo embora ou reconstruindo, então há muitas casas vazias. Uma mulher na faixa dos 60 anos, que passeava com seu cachorro na área, disse que sentiu que as patrulhas com os carros de polícia aumentaram desde o final de janeiro. Ela disse: um oficial me disse para ter cuidado se uma pedra for colocada na frente da minha casa. É um mundo perigoso que estamos vivendo, pensei. Um homem de 70 anos que trabalha para uma organização que diz que desde o final do ano passado, pontas de cigarro e não só pedras têm sido jogadas em determinados locais em frente ao seu portão, aproximadamente uma vez a cada 3 dias. Ele também disse que um homem suspeito visitou em novembro e disse: vou consertar o seu telhado por um preço baixo. É assustador, incluindo as pedras, disse ele. Tento ser cuidadoso e garantir que ao menos um dos meus familiares esteja sempre em casa. Então fica o aviso, tá? Então se você que mora aqui no Japão, que tem sua casa ali alugada ou casa própria ali, vê uma pedrinha no portão, dá uns tapas nessa pedrinha e já chama a polícia. Porque você vê que o negócio pode ser que esteja de olho na sua residência. E malandro, sabe como é que é? Então a coisa não vai ficar dependendo só pro lado de Kobe. Ele pode ir para outros, como é que se fala assim? Para outros estados também. Então toma cuidado, tá? Então fica o alerta do tiozão aí. E eu comecei o vídeo e eu esqueci de pedir para você. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá? Sem firula. Só ajeitar aqui para o próximo, vamos lá. Parte do Trump, ó. Olha só. Trump We'll also be announcing steel tariffs on Monday. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. Aluminum too. Então, você viu que o próprio Trump falou que ele vai meter essa taxação, mas é para todo mundo, tá? Isso aqui não é só Japão, isso aqui é para todo mundo. Então, todo mundo vai pular dessa altura. Só que isso vai afetar o Japão? Com certeza vai afetar o Japão. Tanto que você vê que os Estados Unidos já não deixou a Japan Steel comprar a US Steel, que são duas siderúrgicas. A Japan Steel é uma siderúrgica, a US Steel é outra. O Japão ia comprar a siderúrgica americana. O Trump não deixou. Tá? Já começou pelo Biden ali. Porque a US Steel é antiga, tá? Como é que se diz? Tem história. A história americana ali a US Steel faz parte da história americana. Então, com certeza, eles não iriam deixar comprar assim, vender muito fácil. Só que nisso vai afetar, porque 25% é muita coisa. Então, pessoas que trabalham, né, para, como é que se fala assim, mineradoras ou empresas siderúrgicas que exportam para os Estados Unidos, se cair o seu serviço no Japão, você já sabe. Taxa alta. Isso vai aumentar o quê? Vai aumentar a inflação nos Estados Unidos também. Então qualquer produto à base de ferro e alumínio vai ter 25%. Olha só. O presidente americano Trump anunciou que vai impor uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos de aço e alumínio importados para os Estados Unidos. Então as empresas de exportação do Japão, da mesma forma o Brasil, que tem a Vale, tá, vão todas sofrer. E vai sofrer bastante, tá? Porque uma taxação de 25% como é que se fala assim? É alto. Trump também disse que anunciaria nos dias entre 11 e 12, caso hoje é 11, tá? Que aumentaria as tarifas sobre produtos importados de parceiros comerciais para o mesmo nível se esses países impuserem tarifas altas sobre certos produtos. Foi a análise que eu fiz no vídeo passado.
que no vídeo passado ele não falou declarado. Foi a análise que eu fiz ali. Você vê que minha análise bateu. Então, aquela velha história que eu tinha falado no outro vídeo, questão do Shiba. Se ele for um cara inteligente, independente dessa tarifa de 25, tá? Para os outros produtos. Se ele for um cara inteligente, ele baixar o preço, como é que se fala assim, da taxação, o Trump vai baixar do lado dele. Então ele vai conseguir manter o fluxo de vendas para os Estados Unidos. Se ele der uma de doido, comedor de cocô, como é que se diz, e aumentar os preços, igual que o tio Lula já falou, que nós vamos meter imposto. É burrice, né? Como é que se fala? Vai aumentar as coisas. Aí vai acontecer o quê? Vai piorar a situação econômica do Japão. Vai ter menos exportações, vai ganhar menos dinheiro, etc. Então vai depender muito do que o Shiba fizer. No lado brasileiro não dá para falar, porque o tio Lula ali, como é que se fala, sei lá o que se passa na cabeça dele. Mas pro lado de cá, muita gente vai pegar no pé. Tanto que saiu uma pesquisa, tá, de aprovação e desaprovação do governo Shiba. E depois disso tudo que aconteceu, subiu 4 pontos. Então você vê que ficou a favor do Shiba isso aí. Mas também por quê? Por causa desse tipo de coisa. Você vê que com México, China, Canadá, ele já chegou de voador dos 2 pés. Por quê? Não é nem a questão da taxação. É porque os países eles têm problemas. E eles não estavam fazendo nada para sanar esse problema em relação aos Estados Unidos. Igual no caso, Canadá, México, né? Tinha um problema fronteiriço ali com parte de drogas. A China não tem problema fronteiriço, mas tem a parte do tráfico. Tanto que a China falou assim, nós não vamos fazer nada, o problema é americano. Então os Estados Unidos estão, então tá, então vai tomar no seu rabo que nós vamos socar a taxa em você. Aí depois fica reclamando, não, nós temos que fazer diálogo. Não. Você vê que na hora de peitar, eles peitam. Só que na hora que vê que o negócio vai ficar esquisito, já muda o diálogo. Tanto que a China falou que vai começar a colocar 15% de taxação por carvão que vai ser exportado para os Estados Unidos. Vai começar essa guerra cambial agora. Vai dar problema? Vai. Tá? Os americanos vão começar a ter uma inflação bem maior agora. Você vê 15% do lado chinês por causa do carvão. Aí os americanos vão apertar o cinto ainda mais, com certeza, em relação aos semicondutores, etc. Só vai piorar a situação da China. Né? E a China, como é que se diz? Ela está fazendo políticas monetárias, por isso, para quem não acompanha, tá? Para tentar estimular o consumo interno, porque o consumo interno deles está muito fraco. Então o próprio governo está dando subsídios para as pessoas comprarem celular, para as pessoas comprarem tablet, né? E outros eletrônicos. Senão vai acontecer que uma grande paralisação do mercado interno. Aí vai ficar igual ao Japão. Começou a paralisar o mercado interno, você já sabe o que vai acontecer. Vai dar desemprego, menos horas trabalhadas e etc. É o que está acontecendo muito pro lado de cá. Você vê que tem empresas que não garantem dias trabalhados, horas trabalhadas, nem mesmo garante a vaga das pessoas mais, dependendo do setor. Então tem que se tomar cuidado muito. Por isso que o Shiba, se ele for um cara esperto, ele consegue reverter essa situação. Tanto que eu falei isso no outro vídeo e teve gente falando, não, japonês, você tá sonhando, que não sei o que. Não, isso não é sonho, isso é realidade. Isso é questão de esperteza. É questão de jogo de cintura. Tanto que o Trump, como é que se diz assim, eu me surpreendi muito com o Trump. Eu não achei que ele fosse ser tão hospitaleiro com o Shiba, da forma que ele foi. Então o sinal que apareceu o quê? Que o Trump ele está totalmente aberto a negociações. Ele falou assim, nós vamos fazer isso caso a pessoa não se manifeste. Foi igual que aconteceu. Quando ele entrou, ele começou a falar ali com México e Canadá, o Canadá já deu uma voadora de 2 pés no Trump. O México não. O México não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Tanto que o Trump foi lá e tirou. Tirou assim, né? Por um mês, a taxação para ver se o México ia fazer alguma coisa.
Só que nisso já tinha saído notícia que o Canadá ia colocar impostos mais altos e o cacete a quatro. Só que depois que o Canadá viu o que o México fez, o Canadá recuou. O Canadá regou. Não, vamos conversar aqui. Aí o Canadá, não, nós vamos colocar agentes nas fronteiras, vamos melhorar ali. Aí o Trump, já que vocês vão fazer assim, então beleza. Então a gente recua em um mês a taxação para o Canadá. Então você vê que não adianta as pessoas quererem dar uma de marrento. O Trump, no começo, ele quis dar uma de marrento, para assustar. Mas ele está totalmente disposto a diálogo. Você vê que com o Japão e outros países, ele não chegou assim, dando voadora de 2 pés no peito da pessoa. Não, chegou totalmente na paz. Vamos conversar aqui, o negócio vai ser assim. Se você baixar a sua, como é que fala assim, sua parte tarifária, nós baixaremos as nossas e ficaremos todos os dois felizes. E é isso que ele quer. Ele quer igualar o jogo. Ele não quer ter que os Estados Unidos tenha ficando déficit. Então nisso dá para abaixando os impostos, no caso assim, as tarifas, dá para baixar os preços dos produtos aqui no Japão. Só que você vê que tem pessoas que parecem que não gostam disso. Você pode ver nos comentários aqui do vídeo passado. A pessoa ali, ela retrucou o momento inteiro. Não, você está sonhando que não sei o que. Não, isso é uma coisa viável. É possível. Se não fosse possível, eu não falava. Tem esse tipo de questão, sim. Tanto que a parte do gás também, né? Essa parte do gás ali, ele pode ajudar muito a indústria do Japão. Pode diminuir o preço. Pode diminuir o preço do gás para as casas das pessoas também. Então isso pode dar um jeito na inflação de uma tal forma. Mas parece que as pessoas não gostam. Elas não querem. Não, nós já está na inflação. Vamos viver na inflação, que não sei o que. Para de sonhar, vamos todo mundo se lascar. O negócio não é assim não, gente. Dá pra gente, como é que se fala assim, ter uma ponta de esperança nesse ponto aí, né? Mas, continuando aqui. Então, Trump também disse que anunciaria, no dia 11 e 12, hoje no caso, né, que aumentaria as tarifas sobre os produtos importados dos parceiros comerciais para o mesmo nível se esses países impusessem tarifas altas sobre certos produtos. Igual no caso do Brasil, que o Lula falou que ele já vai taxar. O Brasil já taxa enormemente os produtos. Então você vê que as taxas dos produtos aí chegam a 60%, dependendo do valor de importação. É muita coisa. Então você já sabe que o Brasil vai tomar coquinho. Se o Lula não, como é que fala assim, não começar a mudar esse, como é que se fala assim, esse discurso dele. Mas continuando. Em seu discurso, Trump disse: anunciarei tarifas sobre os produtos do aço na segunda-feira, que foi feito ali, né? Qualquer produto de aço que entre nos Estados Unidos estará sujeito a uma tarifa de 25%. O mesmo vale para alumínio, indicando sua intenção de impor tarifas adicionais sobre esses produtos. Se todos os produtos importados estiverem sujeitos a isso, isso incluiria os produtos do Japão. Então, é aquilo que eu já estou trazendo para você. Vai dar problema? Dá problema. Só que aí é aquela história. O Ishiba, se ele for um cara esperto, ele pode negociar esses 25% mais para baixo, com o Trump ali. Tá? Até porque como o Ishiba ele vai fazer, como é que fala assim, investimento na US Steel, que parece que de 1 trilhão, ali chegando à casa de 1 trilhão, é muita coisa. E como é que fala assim, das coisas que não pode acontecer é a Japan Steel ser majoritária no mercado, nas ações. Ele não pode ser majoritário. Então o Japão ele vai dar dinheiro praticamente para US Steel e não vai lucrar nada com isso. Então se o Ishiba for muito esperto nesse ponto, também questão de negociação, ele pode falar, ó, diminui um pouco desse nosso do aço aí, já que nós estamos injetando dinheiro nesse troço. Mas vamos ver o que vai dar, né? Durante a campanha eleitoral do ano passado, o presidente Trump enfatizou que as tarifas que ele impôs no seu primeiro mandato
protegeram a indústria siderúrgica americana. O que isso quer dizer? Que essa tarifa de 25% ele já tinha colocado no primeiro mandato dele. Tanto que esse segundo mandato dele, que eles estão falando Trump 2.0. Então isso já tinha, tá? Antes. Então não é nenhuma novidade. Mas continuando. Então as tarifas que ele impôs durante o primeiro mandato protegeram a indústria siderúrgica americana, mas ele também reclamou que os produtos de aços baratos estavam sendo importados do exterior, incluindo a China, e estavam prejudicando a indústria nacional. No caso da US Steel ali. Trump também indicou que planeja anunciar no dia 11 e 12 medidas para impor tarifas sobre os produtos importados ali dos parceiros comerciais, né, sobre, como é que fala assim, a tutela ali dos produtos com a mesma taxação. Se tiver alto, vai estar alto, se tiver baixo, vai baixo. Trump também declarou repetidamente a sua intenção de introduzir essa medida, citando a necessidade de corrigir práticas comerciais desleais. As tarifas dos Estados Unidos que impõem ao aço e ao alumínio importado do Japão são divididas em taxas de impostos detalhadas dependendo do tamanho, formato e produto. Durante o primeiro mandato do Trump em 2018, os Estados Unidos impuseram tarifas adicionais de 25% sobre todos os produtos de aço e 10% sobre os produtos de alumínio. Isso em 2018. Agora parece que é 25% para tudo, tá? Ferro e alumínio. Em 2022, o Biden, com um sistema chamado cotas tarifárias, né, introduzido para o aço, foi decidido que as tarifas não serão adicionadas em até 1,25 milhão de toneladas de importação do Japão por ano. Entretanto, qualquer quantidade que exceda esse 1,25 milhão de toneladas estará, a princípio, sujeita a uma tarifa adicional de 25%, e a tarifa adicional de 10% sobre o alumínio que permanece em vigor. Então você vê que a taxa de 25% no ferro já existe, só que ele tinha aquela cota de 1,25 milhão de toneladas. Até esse tanto não tem taxação. Ultrapassou disso, é multa, como é que se diz. Excluindo alguns produtos que não foram afetados pelas tarifas, é aquilo que eu falo. Se o Ishiba ele for um cara esperto, ele consegue negociar ali. Porque você vê que tem produtos que não são tarifados. Tá? O volume de exportações de aço do Japão por ano foi de 31,15 milhões de toneladas, nas quais 1,11 milhão de toneladas foram destinadas para os Estados Unidos, representando apenas 3% do total. Então você vê que o Japão vendeu muito para o resto do mundo, mas para os Estados Unidos muito pouco. Né? Até porque tem esse limite para não pagar tarifa ali, não pagar impostos para os Estados Unidos. Em março de 2018, durante a primeira administração Trump, altas tarifas foram impostas ao aço e ao alumínio importados para os Estados Unidos. Em resposta, as empresas siderúrgicas japonesas responderam aumentando, né, a produção local, no caso nos Estados Unidos. Tá? Como resultado, as exportações para os Estados Unidos vêm diminuindo, com as exportações do ano passado atingindo 1,11 milhões de toneladas, uma queda significativa de aproximadamente 37% em relação ao 1,76 milhão de toneladas em 2017, antes da imposição das restrições de importação. Então pode ser que aconteça o quê? Dependendo da taxa, com esse valor de 25%, o Japão diminua ainda mais a venda. E se vender cada vez menos, já sabe que vai dar aqui menos trabalho para o lado de cá também. Então, grande provavelmente, pode ser que haja uma onda de demissões aí, tá? Na parte da indústria siderúrgica aqui do Japão. Então, se você for brasileiro e trabalhar nessa parte de siderurgia aqui do Japão, fique esperto. Além disso, desde abril de 2022, uma cota livre de tarifas para os produtos siderúrgicos, né? Isso no caso do Biden. Tá? Por outro lado, o Japão produziu 1,66 milhão de toneladas de produtos moldados em alumínio, como chapas e caixilhos,
No ano passado, a maior parte foi usada internamente. Então você vê que ele não exportou muito, ele deixou para usar aqui dentro. Desse total, as exportações do Japão para os Estados Unidos no ano passado totalizaram 20 mil toneladas, o que é uma proporção limitada de produção total. Então já dá para você ter uma ideia, né? Que vai dar problema isso, vai dar uma série de problemas. Por isso que eu já estou trazendo isso para você. Tá? O secretário-chefe do gabinete Hayashi disse em entrevista coletiva: estamos cientes dos comentários do presidente Trump sobre o aço e o alumínio, mas responderemos apropriadamente depois de examinar cuidadosamente os detalhes específicos das medidas que serão revelados no futuro e seu impacto em nosso país. Impacto, já sabe o que é, diminuição no emprego. Tá? Diminuição no emprego, diminuição dependendo no volume de compra e venda e etc. Então vai dar problema? Dependendo, sim. Foi igual o mesmo problema que a Vale no Brasil, a antiga Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale, teve porque a Vale vendia muito para a China. Aí quando teve aquele problema imobiliário da China, da Evergreen lá, que praticamente quase tudo foi de F ali, como é que se diz? A Vale caiu muito. Tanto que caiu o valor das ações, dava para comprar umas ações bem mais baratas, né? Aí depois que a China anunciou um pacote de estímulo, que as ações da Vale depois voltaram a subir. Mas nisso estava uma queda livre ali. E você acha que não vai acontecer isso no Japão? Com certeza vai. Por isso que eu falo que dependendo, vai trazer problema. Por isso que se o Ishiba ele não for muito esperto nas negociações, o Japão vai se lascar. Mas se ele for esperto nas negociações, o Japão vai prosperar. Não só na questão do aço, mas em questão de outros produtos também. Tá? Deixa eu só molhar o bico. A parte da vacina. No Japão, país primeiro mundo, faltar vacina é tenso. Por isso que eu quis trazer isso para você. Olha só. 今各地で医師が希望する量を入荷できない状態となっていまして、子どもへの接種に影響が出ています。この空針とはしかの混合ワクチンというのは、まずこちらですね、1歳の子どもとそして小学校進学前の5歳や6歳の子どもを対象に定期接種が行われています。またかつて公的な接種が受けられなかった40代から60代の男性に追加接種が行われています。ただこのワクチンの供給が今不安定になっているんです。その理由はこちらで、一部の製薬会社が製造の不調による出荷制限や停止を行ったためです。Tá bom, filho, não posso colocar mais que isso não, porque essa matéria tem quase 1 minuto e 40. Se eu colocar isso aqui, o YouTube me come com farinha, mas vamos lá. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Pediátrica do Japão em janeiro sobre a vacina combinada para prevenir a rubéola e o sarampo, foi descoberto que quase metade dos médicos não conseguiu obter a quantidade de vacina que desejava. As consultas de vacinação estão sendo restringidas ou canceladas e há pedidos de unidades médicas por suprimentos suficientes de vacina. A vacina combinada contra a rubéola e sarampo é administrada rotineiramente a crianças de 1 ano e a crianças de 5 a 6 anos, como estava falando ali no início da matéria, antes de entrarem nas escolas primárias. Além disso, a vacina de reforço estão sendo oferecidas até o final de março a homens nas faixas de 40 a 60 anos, que antes não podiam receber a vacina publicamente. E eu não recebi o papel da vacina, tá? Mas se eu receber também não vou tomar, mas de qualquer maneira, nós continuando aqui. No entanto, desde 2024, algumas farmacêuticas que fabricam as vacinas restringiram ou interromperam as remessas devido aos problemas de produção, tornando o fornecimento temporariamente instável. Só que o Kishida, na época, ali tempos atrás, ele colocou sanções, por incrível que pareça, nas farmacêuticas. Você viu que eu já havia gravado matérias que estavam faltando vários medicamentos aqui no Japão.
E agora tá faltando vacina. Olha que tenso, país do primeiro mundo faltando vacina. Você vê que o que é uma política mal feita ocasiona no país. Você vê que o Kishida também tinha feito aquela política ali para trocar a cultura do arroz por outros grãos. Você viu o que deu. Deu falta de arroz no Japão, que o troço inflacionou de uma maneira que está perigando. Tanto que no último vídeo ali, o próprio ministro da Agricultura, o Eto, ele falou, ó, não tem mais arroz, entre aspas, tá? Para venda assim de estoque. Praticamente assim, já está tudo comprometido. Então nós temos que soltar nosso arroz, senão vai dar problema. Por isso que eu falei, quem puder, estoque arroz, porque senão vai se lascar. Então você vê que o Japão está passando vários perrengues por causa de uma má administração. Colocam pessoas ali que acham que isso, não, eu vou ser o ministro. Só que o cara, dependendo, não tem gabarito para aquilo. Ele não tem uma formação acadêmica, não tem uma visão sistêmica de mercado. E faz a merda que faz, aí depois se lasca. Tanto que você vê que o Kishida ele caiu tanto no ostracismo que mal se fala dele hoje em dia. Uma matéria ou outra que sai. A última matéria foi que citaram o Kishida, foi que o Ishiba procurou o Kishida para tomar alguma opinião com ele em relação à viagem americana. Mas é só. Depois você vê que não se fala mais nele. O Suga de vez em quando ainda aparece. Como é que se fala assim? Nas matérias. Não, o Suga está viajando para cá, o Suga está sendo mandado para lá, o Suga está... Tanto que da última vez que o Suga apareceu, ele estava fazendo um intermédio com a Coreia. O Suga estava intermediando Japão e Coreia ali. Tá? Então você vê que o Suga, por mais que tenha ficado um ano só, ele ainda está mais em evidência do que o Kishida, que ficou 4. Olha aí. Então você vê que, dependendo da situação, os caras jogam de escanteio mesmo, porque é muita burrada, né? Por isso que eu falo, na sua vida também, toma cuidado, tá? Toma cuidado quando você for tomar certas políticas na sua vida, principalmente financeiras, para não, como é que fala assim, não dar bola fora, tá? Porque se der bola fora e entrar em endividamento, a coisa se lasca, né? Mas vamos lá. Quando a sociedade pediátrica, agora sim, no Japão entrevistou 438 pediatras em todo o país, no final de janeiro, 48% dos médicos disseram que não conseguiram receber a quantidade de vacina que desejavam, o que representa quase a metade. Então você vê que, se levar em conta que eles fizeram uma pesquisa a âmbito nacional e quase a metade deles não conseguiram receber a vacina na quantidade que queria, sinal que está faltando. Entre eles, 22% dos médicos estavam recebendo menos da metade do valor esperado e 5% não receberam nada. Olha aí. A escassez de vacinas também está afetando a vacinação de rotina das crianças, com 46% dos médicos dizendo que as vacinações para as crianças de 5 e 6 anos foram afetadas de alguma forma. Quase a metade no total. Destes, 16% dos médicos que disseram ter consultas limitadas e 8% consultas canceladas. Olha que doideira. Uma pessoa associada à Sociedade Pediátrica do Japão disse: se a taxa de vacinação cair, há um risco de que a infecção se espalhe. Então queremos que o governo tome medidas rápidas para garantir a vacina possa chegar àqueles que desejam. Enquanto isso, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar declarou: outras empresas farmacêuticas estão antecipando as remessas e o fornecimento deve se estabilizar a partir de agora. Pessoas que desejam ser vacinadas devem entrar em contato com uma instituição médica, diz a lenda, né? Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. De acordo com o Ministério da Saúde do Japão, espera-se que a quantidade de vacinas contra a rubéola e sarampo seja a mesma de sempre nesse ano fiscal.
já que outras empresas adiantarão suas remessas. Então você vê, é aquela velha história que aconteceu com o arroz. Faltou arroz no ano passado, correram para fazer a colheita, supriu o mercado. Só que com esse suprimento do mercado ainda tinha mais de um ano, tinha mais de 6 meses para poder suprir o povo. Mas o que aconteceu? Já foi tudo destinado. Então, se o governo ele não soltasse o arroz que ele tem estocado agora, a gente ia pagar muito mais caro no arroz. Então você vê que o governo ele vai tentar segurar o preço do arroz com o arroz que ele tem de estoque. E você vê que é a mesma coisa as farmacêuticas estão fazendo agora. Então, grande provavelmente o governo está importando vacina. É que aqui ele não falou. Então, mas grande provavelmente eles estão importando. Então você vê que faltar vacina no Japão é tenso, né? Enquanto isso, o fato das vacinas não terem chegado a algumas instituições médicas, mesmo em janeiro, pode ser devido a problemas de distribuição, como fornecimento irregular em algumas regiões, e uma investigação está em andamento. O Ministério da Saúde também pediu que as pessoas que desejam ser vacinadas para entrar em contato com as instituições médicas, pois espera-se que os suprimentos se estabilizem no futuro. Então não é agora, é no futuro. Esse futuro pode ser o quê? Daqui 2 horas, daqui um dia, uma semana, um mês. Não dá para saber. Mas você já sabe que o Japão tá feio, né? E, como é que se diz? Como nós acabamos rápido o vídeo, eu, como sou um cara legal, eu vou trazer mais uma matéria para você. O que é? Número recorde de falências de lamenhá no Japão, ou as casas de lame. É tenso. Saiu essa matéria aqui, tá? Então vou trazer para você aqui. Eles fizeram uma matéria assim até meio que, não digo assim formal, eles usaram muito pro informal para tentar sensibilizar as pessoas, tá? Da forma que foi feita essa matéria. Localizada a cerca de 30 segundos de caminhada da estação Oimachi, em Tóquio, a loja de lamen, que fechou no mês passado após 27 anos de atividade, né? No ano passado, o número de restaurantes de lamen que faliram ou fecharam ou deixaram de funcionar atingiu um recorde. E mais de 80% deles eram chamadas lojas independentes, que não é loja de rede. Tá? Nas áreas rurais, os donos dos restaurantes estão envelhecendo e a escassez de pessoas para assumir o negócio, né? E o lamen, no caso do lamen local, profundamente enraizado na comunidade, também está enfrentando uma crise. Aí eles começaram a contar casos aqui. A saída da estação de Oimachi, no bairro de Shinagawa, está repleto de restaurantes de lamen, entre eles o Edoichi, que é especialmente amado pelos moradores locais há muitos anos. E o restaurante popular, que estava sempre lotado de clientes na hora do almoço ou depois das festas com bebidas, fechou as portas depois de 27 anos de atividade. Como é que se fala assim, o proprietário falando, né? Proprietário Araki. É só minha preferência, mas eu tenho minha própria ideia de quão picante deve ser, no caso assim, os produtos, os pratos, né? Quando eu vou a outros restaurantes, há lugares onde o lamen fica morno rapidamente, isso é decepcionante. No caso, isso é decepcionante. O dono da loja, Masahiro Araki, tem 56 anos. Depois de 10 anos de treinamento, ele finalmente abriu a loja que ele queria. Só que depois foi obrigado a fechar. A minha filosofia é fazer um lamen delicioso. Então eu faço o lamen que eu gosto e deixo as pessoas comerem à vontade ali. Fico muito feliz quando as pessoas dizem que é delicioso ali. Tanto que aí chega uma parte aqui que aparece como é que se fala assim, um cliente chorando, tá? Aqui mais ou menos, aqui dá para você ter uma ideia. Aí. É emocionado por causa do lamen do homem. Tá.
Então já dá para você ter uma ideia mais ou menos que muita coisa está acontecendo. O Japão está passando por muita transição. E nisso já dá para você sacar que, como é que se diz? Muita coisa ainda vai acontecer. Então você vê que essa taxa do Trump, isso vai ajudar? Não. Esse troço vai ficar meio tenso. Tá? Então, muita parte de siderurgia, isso vai trazer uma dor de cabeça danada. Em contrapartida, pode ser que melhore o quê? Como vai sobrar muito ferro, como é que se fala assim, nessa parte, pode ser que ajude na parte da construção civil aqui no Japão, caindo um pouco os preços, na parte da construção. Até porque também tem que favorecer por algum lado, porque as taxas de juros no Japão estão subindo. E nisso vai, vai atrasar um pouco a parte da construção civil no Japão, porque taxas de juros mais altas vai deixar os financiamentos mais altos, mais caros. E o japonês não está acostumado com isso, diferentemente do brasileiro, lá no Brasil. Então, tá esse, como é que se fala assim, esse contrabalanceamento, mas de qualquer maneira tem que se tomar cuidado, sim, principalmente quem trabalha nessa parte de siderurgia aqui no Japão, que isso vai afetar muito. Mas eu espero que essas informações te ajudem de alguma maneira, e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? E se você conhece alguém que tem em casa, ou você mesmo que tem em casa, e viu essa matéria das pedrinhas, e conhece alguém que tem em casa, etc., avise essas pessoas. É aquela velha história que eu sempre falo, claro que eu quero que o canal cresça, então se puder indicar o canal, mostrar o canal para a pessoa ali, mostre, né, como é que faz assim, compartilhe o vídeo com outra pessoa. Mas se não quiser fazer isso, faça, eu não gosto de ser japonês, quero que você se lasque, mas a informação é importante. Beleza, não precisa passar o vídeo, mas fale disso que está acontecendo, das pedrinhas, para as pessoas terem noção do que está acontecendo, para tomarem cuidado. Porque tem muito brasileiro que comprou casa. Né? Imagina o cara tá lá, o cara, meu, deu um ralão, tá se lascando para poder pagar o financiamento, ó, o flat 35, flat 30 aí, para poder quitar a casa de belezinha. Aí me entra o malandro na sua casa e rouba tudo. Pô, é de matar, né? Então, tome cuidado, por favor, tá, nesse ponto. E na parte do Trump ali, você vê que cada dia é uma coisa nova. Tem coisas que são para melhor, tem coisas que são para pior. Então, vamos ver o que vai acontecer, como é que se fala assim, daqui para frente. Mas temos que ficar sempre atentos. Por isso que eu sempre trago muito de geopolítica, para não pegar ninguém de calça curta. Principalmente essa parte do ferro e alumínio. Se começar a dar problemas nas siderurgias aqui, como é que se diz? Na parte de desemprego ou diminuição de trabalho, de horas trabalhadas, você já sabe por quê. Porque é da taxa de 25% do Trump. Que o Japão não conseguiu ter jogo de cintura para baixar esse valor. Aí no caso tem que jogar a conta na mão de quem? Do seu Ishiba. Né? Não tem muito o que falar. Mas é isso aí, família. Espero que isso te ajude de alguma maneira. Tá? Se você não é inscrito no canal, repito, se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para receber a notificação de vídeo do canal. E eu vou ficando por aqui. Maido!